Então, esse aqui é o arquivo da aula anterior. Vimos o primeiro, modelo pneu, mais um ou outro exercício. Tá? Então, a boa parte desses exercícios tem respostas lá no Google Drive. Eu incluí, depois da nossa aula, um pequeno comentário. Tá? Considere que nos exercícios da presente lista temos algumas simplificações. Todos os fluxos de caixa de projetos serão calculados em bases anuais. Os investimentos, tanto em imobilizado quanto em intangível e quanto em capital de giro, ocorrerão ao final do ano corrente. O fluxo de caixa operacional decorrente do primeiro ano de operações do projeto será calculado ao final do referido ano, primeiro ano, e o mesmo se aplicará aos demais anos do projeto. A receita de revenda de equipamento, ao final do projeto, será calculada ao final do último ano de operações. A recuperação do capital de giro também será calculada ao final do último ano de operações. Tá? E só reforçando, se o enunciado não disser nada, vamos colocar em prática o que é colocado em prática nos livros de finanças, nos investimentos. Teoricamente, o que foi investido em capital de giro vai ser recuperado ao final do projeto. Tá? Coloquei também um pequeno comentário, como esse, um comentário geral, para o arquivo de hoje. Considerem os exercícios da presente lista, os exercícios envolvendo projetos de substituição de equipamentos. Então, considerem os exercícios da presente lista algumas simplificações. Todos os fluxos de caixa de projetos serão calculados em bases anuais. A substituição de equipamentos ocorrerá ao final do ano corrente. O fluxo de caixa operacional decorrente do primeiro ano de operações do projeto será calculado ao final do referido ano, então de forma idêntica. O mesmo se aplicará aos demais anos do projeto. A receita de revenda de equipamentos, ao final do projeto, será calculada ao final do último ano de operações. Tá? Se houver investimento de capital de giro, vamos considerar sempre, teoricamente, esse investimento retorna ao caixa da empresa ao final das operações. Bom, então tem aqui um arquivo com 3 exercícios. Eu diria que o segundo exercício é quase que idêntico ao primeiro. Eu vou aproveitar um pouco mais se eu abordar o primeiro exercício e depois saltar para o terceiro e último exercício. Tá? Então, é isso que eu pretendo aqui fazer. Eu vou fazer os meus rabiscos aqui no meu quadro, tá? Quadro de aula. Mas antes eu vou dar uma lida de forma resumida no enunciado. Tudo que se pede aqui embaixo é similar a que eu pedi nos exercícios da aula passada. Mas, no final das contas, o que eu vou querer é que vocês elaborem o fluxo de caixa do projeto. Ao elaborar o fluxo de caixa do projeto, vocês vão estar se sentindo aptos a responder todos esses itens aqui. Tá? Então, no final das contas, vamos verificar como podemos elaborar o fluxo de caixa desse projeto. Primeiro, envolvendo a substituição de equipamentos de refrigeração. O terceiro exercício, antes que eu esqueça, lá eu mudei um pouquinho o horizonte do projeto, o horizonte de 15 anos. Mas a maioria dos exercícios que a gente vai estar resolvendo, eu trabalhei aqui com um horizonte uniforme de 10 anos. Tá? E é o mesmo que ocorre aqui. Uma empresa do setor de bens de consumo está avaliando um projeto de 10 anos visando a substituição de equipamentos de refrigeração. De acordo com o mesmo, seriam adquiridos ao final do ano corrente novos equipamentos por 8 milhões. E, simultaneamente, seriam revendidos equipamentos usados pelo valor de 700 mil, já contabilizados os impostos. Ou seja, o valor, a receita de revenda, da receita de revenda já foi subtraído o eventual imposto de renda sobre ganho de capital e já foi contabilizado esse imposto. Então, esse aqui é um fluxo líquido de entrada
já subtraído o imposto sobre ganho de capital. A montagem e desmontagem de equipamentos resultaria em despesas de 300 mil no referido ano. Tá? Então, o ano corrente. Quanto à depreciação, os novos equipamentos seriam depreciados linearmente por 10 anos. Os equipamentos usados ainda estão sendo depreciados em 100 mil reais a cada ano. O projeto não impactaria nas receitas operacionais da empresa, nem no capital de giro. Entretanto, a despesa anual com manutenção cairia em 950 mil. Estima-se que após os 10 anos de uso, os equipamentos adquiridos teriam um valor líquido de mercado de 1 milhão. Ou seja, após 10 anos, eles poderiam ser revendidos pelo valor estimado de 1 milhão. Okay? A empresa apura imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Pelo lucro real, a alíquota de 34%, a taxa mínima de atratividade é de 6%. Bom, o que caracteriza esses projetos de substituição de equipamentos é a troca de equipamentos que estão em uso no momento e que já estão, talvez, tecnologicamente obsoletos, desatualizados, talvez mecanicamente desgastados, talvez em função desse desgaste as despesas operacionais, despesas com manutenção sejam altas. E a proposta é trocar esses equipamentos por equipamentos novos. Tá? Então, em algumas situações, os equipamentos que serão trocados não têm relação imediata com a receita da empresa. Esse seria um exemplo. Tá? Então, essa empresa pode produzir qualquer coisa e utiliza equipamentos de refrigeração para manter um ambiente refrigerado em determinado local. Tá? Então, a troca desses equipamentos não vai impactar em praticamente nada no faturamento da empresa, na receita. Mas o que se espera é que traga algum benefício. E esse benefício, de um modo geral, seria uma economia de custos, uma redução de despesas operacionais, despesas com manutenção, despesas com pessoal, despesas, de repente, com energias. Tá? Então, o que vai se avaliar, no final das contas, é a comparação entre os prós e contras. Tá? Um aspecto importante nessa substituição de equipamentos é quando a empresa tem a posse de um equipamento, a empresa pode passar a contabilizar a despesa de depreciação desse equipamento. E lembrando que contabilizar essa despesa de depreciação é interessante do ponto de vista financeiro porque proporciona uma economia de imposto de renda. Tá? Perante essa alíquota de R$ 34,00, imposto de renda, cada R$ 100,00 contabilizados como despesa de depreciação traz uma economia de R$ 34,00 em imposto de renda. Okay? Então, quando a empresa adquire um novo equipamento, ela passa a contabilizar a depreciação desse equipamento. Tá? Só que vocês têm que lembrar algo muito importante. Nós estamos estudando esse assunto de forma a poder aplicar os conceitos aqui em tomada de decisão. Aqui a tomada de decisão envolvida é esse projeto, do seu ponto de vista econômico, ele é interessante, ele é viável? Tá? Então, a troca só vai ocorrer se a empresa aprovar o projeto. Então, vamos considerar que, do seu ponto de vista técnico, tudo esteja ok, do seu ponto de vista legal, tudo esteja ok, e o que está faltando aqui é fazer uma análise de viabilidade econômica. Então, a troca ainda não ocorreu. E enquanto essa troca ainda não tiver ocorrido, o contador da empresa contabilizará a despesa de depreciação dos equipamentos que estão em uso. Ou seja, o contador vai continuar a contabilizar essa despesa de depreciação, aqui, R$ 100.000 a cada ano, enquanto não houver a troca. Então, a gente tem que considerar quais são as consequências
financeiras para a empresa se o projeto for aprovado. Então, temos as seguintes consequências. A empresa, se o projeto for aprovado, a empresa vai ter um desembolso de 8 milhões no final do ano corrente para adquirir os novos equipamentos, mas vai ter uma entrada de caixa simultânea de 700 mil em função da revenda dos equipamentos hoje em uso. Vai ter uma troca de depreciação, vai sair, vai deixar de ser lançada a despesa anual de depreciação de 100 mil. Vai passar a ser lançada a despesa anual de depreciação de 800 mil. Então, vai haver uma troca de depreciação. A depreciação que vai começar a ser lançada pelo contador, 800 mil. A depreciação que vai deixar de ser lançada, 100 mil. Isso significa que a despesa de depreciação da empresa, dos ativos da empresa, essa despesa vai aumentar na diferença. 800 mil menos 100 mil, 700 mil. Tá? Então, nós temos uma despesa que vai aumentar, a despesa de depreciação. Só que essa despesa é interessante porque ela não esvazia o caixa, não sai do caixa, mas ela traz uma economia de impostos de renda. Tá? Mas a primeira coisa que a gente vai estar observando no fluxo de caixa operacional, essas operações trarão um aumento do lucro para a empresa. Se trouxerem um aumento do lucro, vai ter, inevitavelmente, um aumento do imposto de renda. Então, a despesa de depreciação vai aumentar em 700 mil. Mas vai ter uma despesa que vai diminuir. Tá? É a despesa com manutenção. A despesa com manutenção vai diminuir em 950 mil. Então, observem que se uma despesa vai diminuir em 950 mil, outra vai aumentar em 700 mil, na diferença, nós teremos um aumento do lucro da empresa em 250 mil. Tá? Se uma despesa diminui em 950 mil e a outra aumenta em 700, em termos líquidos, a empresa vai ter um aumento do seu lucro operacional em 250 mil. Tendo o aumento do seu lucro operacional, ela vai ter um aumento do imposto de renda. Tá? Então, primeiro exemplo que a gente vai estar aqui resolvendo ou encaminhando a resolução no quadro é esse. Então, vamos lá. Aqui, assim, vai existir uma despesa simultânea à troca de equipamentos e vai ser uma despesa com montagem e desmontagem. Tá? Para a desmontagem dos equipamentos que estão hoje em uso, para a montagem dos novos, a empresa tranquilamente vai ter despesas com materiais, despesas com mão de obra, talvez despesas com treinamento, e essas despesas são despesas operacionais, só que vão ocorrer no final do ano corrente, isso se o projeto for aprovado. Tá? Então, vamos colocar aqui no quadro os rabiscos associados a quais são as consequências da tomada de decisão se o projeto for aprovado. Tá? Então, nós vamos lançar aqui os fluxos de caixa associados à suposição de aprovação do projeto. Parar aqui de compartilhar a minha tela. Eu vou começar, então, com a construção da parte que é a mais trabalhosa, e mesmo assim vai ser bem simples, do fluxo de caixa operacional. Receitas operacionais incrementais menos custos operacionais incrementais, menos o incremento de depreciação e amortização. Isso vai dar um incremento do lucro operacional. Bom, o projeto não vai impactar em nada na receita. Tá? Então, eu poderia ignorar, poderia deixar, vamos dizer assim, sem registrar aqui, uma linha de receita operacional incremental. Mas eu vou colocar aqui só para vocês observarem que no exercício número 3, a substituição de equipamentos vai impactar na receita, porque serão equipamentos diretamente associados ao volume de produção. Tá? Mas neste caso, nesse exercício agora, o projeto não vai alterar em nada a receita operacional da empresa. Tá? Vou colocar aqui
receita operacional. Eu vou precisar de uma coluna. Eu vou deixar uma coluna para o ano 10, porque o ano 10 tem o fluxo de caixa operacional e tem fluxos que vão ocorrer somente ao final. A revenda de equipamentos e recuperação do capital de giro. Então, uma coluninha aqui para o ano 10. Uma coluna para aqueles anos onde o fluxo de caixa operacional vai ser o único fluxo. E aí nós vamos ter tipicamente o PMT. Uma coluna para o ano 0, onde nós vamos ter essas despesas com montagem e desmontagem, compra de equipamentos novos e revenda de equipamentos em uso. Tá? Então, aqui colocando receita operacional. Vamos ter, eu vou colocar o termo despesas operacionais, onde nesse termo se encaixa as despesas de operação dos equipamentos. Nós vamos ter uma economia, uma redução com despesa de manutenção em 950 mil. Mas nesse termo de despesas operacionais eu posso incluir também as despesas com montagem e desmontagem. Tá? Então eu vou colocar aqui o termo despesa operacional. Serve para montagem e desmontagem, que vai ocorrer no ano 0. Serve para despesas de manutenção quando começarmos a operar os novos equipamentos de refrigeração. Tá? Diferentemente do exercício da aula passada, não temos aqui que nos preocupar com o preço unitário, nem custo variável unitário. Não se trata da produção de um novo bem. Tá? Bom, vamos considerar aqui a despesa de depreciação. Poderíamos ter uma despesa de amortização de intangível, mas nesse caso só vai ter a troca de ativo físico. Então não vai ter despesa com amortização. Eu vou colocar aqui despesa de depreciação. Depois de eu considerar essas despesas, eu vou poder calcular o lucro operacional. Sobre o lucro operacional, vamos aplicar a alíquota do imposto de renda de 34%. Então, vamos calcular aqui o imposto de renda. Subtraindo imposto de renda, chegaremos ao lucro operacional líquido. Esse lucro operacional líquido, ele vai ser convertido em fluxo de caixa. De que forma? Eu vou fazer aqui um ajuste, vou readicionar a despesa de depreciação, porque ela não é fluxo de caixa, mas ela está diminuindo. Aqui ela está com sinal de subtração, ela está diminuindo o lucro. Eu vou fazer aqui o chamado ajuste. Converter lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional. É isso que vai acontecer. Fluxo de caixa operacional. Então, eu vou precisar apenas dessas linhas aqui para chegar ao fluxo de caixa operacional. Depois eu vou tratar dos outros componentes do nosso problema que vão precisar de menos contas. Então, vou aqui preparar uma coluna associada ao ano 0, ou seja, o ano corrente. Uma coluna representando o ano 1 até o ano 9. Isso porque aqui nós não vamos ter nada além do fluxo de caixa operacional. Então, essa coluna vai ser um facilitador para mim, porque eu vou lembrar aqui eu tenho uma série uniforme, PMT. E no ano 10, vamos ter, além do PMT, o fluxo de caixa residual, que vai estar associado ao nosso FV. Então, aqui nós vamos ter essa questão que está associada tipicamente ao perfil de série uniforme imposto antecipada. Tá? Então, o projeto não vai alterar em nada a receita operacional da empresa.
A despesa operacional vai aumentar no ano corrente em função das despesas com montagem e desmontagem. Então, despesa operacional no ano corrente, ano zero, um aumento de 300 mil. Nos demais anos, quando começarmos a operar os novos equipamentos de refrigeração, nós teremos a economia associada à despesa com manutenção. Então, a despesa com manutenção vai diminuir em 950 mil. Diminui em 950 mil. Então, aqui o aumento, é verdade, vai se traduzir em diminuição. Então, aqui eu vou registrar menos 950 mil. Ano 1 ao ano 9 e o mesmo ao ano 10. Tá? Então, observe, sinal negativo significa diminuição, diminuição de despesa, uma despesa com manutenção. A despesa aumenta no ano zero, porque aqui é tipicamente uma despesa com montagem e desmontagem, que vai ocorrer só quando estivermos trocando os equipamentos. Ok? Aquele comentário que eu fiz, que eu registrei antes dos enunciados, tá? Ele é importante aqui para que vocês observem o seguinte. A gente está modelando, tá? Vamos assim, um conjunto de situações, realidades que vão ter as suas particularidades. Mas se a gente modelar e simplificar um pouco a realidade, a gente passa a entender um pouco melhor os conceitos e depois a gente pode aplicar o que for aprendido, adaptando à realidade das empresas, dos projetos, etc. Mas se os equipamentos forem trocados somente ao final do ano corrente, essa é a proposta do projeto, os novos equipamentos só passarão a ser depreciados a partir do ano 1. Porque eles ainda estarão chegando, sendo adquiridos, sendo instalados até o final do ano corrente. E os equipamentos que hoje estão em uso vão permanecer na empresa até o final do ano corrente. Então, eles só vão deixar de ser depreciados do ano 1 até o ano 10. Então, do ano 1 até o ano 10, é que nós vamos ter uma troca de depreciações. O contador vai passar a lançar a depreciação dos equipamentos novos, 800 mil, e vai deixar de lançar a depreciação dos equipamentos que estão saindo, 100 mil. Então, a despesa de depreciação vai ter um aumento de 700 mil. 700 mil. Exato. Então, o lucro operacional no ano zero vai diminuir em 300 mil, porque tem um aumento de uma despesa. Menos 300 mil. Do ano 1 até o ano 10, o lucro operacional vai aumentar em 250 mil. Eu tenho uma despesa de 950 mil diminuindo, eu tenho uma despesa de 700 mil aumentando. Então, o lucro operacional vai aumentar em 250 mil. Se no ano zero o lucro operacional diminuir, é porque o imposto de renda também vai diminuir. Então, eu vou aplicar simplesmente a alíquota de 34% sobre 300 mil. 34% sobre 300 mil vai dar um valor negativo. Do ano 1 ao ano 10, sinal positivo. Tá? Então, 300 mil vezes 0,34, 102 mil. Observe o sinal, lucro diminuindo, imposto de renda diminuindo. O aumento do lucro operacional do ano 1 ao ano 10, 250 mil. 250 mil, ponto 34, vezes 85 mil. O imposto de renda, 85 mil.
Subtraindo imposto de renda, chegaremos ao lucro operacional líquido. Tá? Lucro operacional menos imposto de renda, lucro operacional líquido. Menos 300 menos 102, ou seja, menos 300 mais 102. Menos 198 mil. Lucro operacional líquido menos 198 mil. Isso significa que no ano zero, o projeto vai estar diminuindo o lucro operacional líquido da empresa em 198 mil. Do ano 1 ao ano 10, vamos ter um aumento do lucro operacional líquido, 250 mil, menos o imposto de renda. 165 mil. O aumento do lucro operacional líquido em 165 mil. Okay? Se alguém tiver alguma dúvida, até o momento, é só perguntar, tá? O valor da depreciação tem caráter contábil, tem caráter fiscal. Diminui o lucro, mas não é fluxo de caixa. Então eu faço um ajuste, eu readiciono a despesa de depreciação aqui para transformar lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional. Tá, então aqui, mais 700 mil, mais 700 mil. O que vai significar um fluxo de caixa operacional negativo no ano zero, menos 198 mil. E o fluxo de caixa operacional positivo do ano 1 ao ano 10, 165 mil mais 700 mil, 865 mil. Tá, então a primeira parte já está pronta. Fluxo de caixa operacional incremental, ou seja, o aumento do caixa em função das operações vai ser de 865 mil do ano 1 até o ano 10, mas vai trazer uma redução do caixa de 198 mil no ano 0. Tá? A próxima etapa é só considerar os investimentos chamados de despesas de capital, despesas líquidas de capital, porque eu vou ter compra de equipamentos, mas eu vou ter também revenda, tá? E o capital de giro, investimento em capital de giro. O enunciado diz que o projeto não vai impactar nas receitas operacionais nem no capital de giro. Tá? Mas vou deixar aqui um espaço vazio para vocês lembrarem dessa linha. Então, o fluxo de capital de giro vai estar zerado. Com relação às despesas de capital, eu vou ter que registrar a compra, tá? De equipamento, e vou registrar aqui a receita líquida. A receita líquida de revenda. Tá? Então, a receita líquida de revenda, porque o enunciado já está informando os valores de revenda, subtraindo-se o eventual imposto de renda sobre ganho de capital. Então, no ano zero, a compra de equipamento vai corresponder ao valor de 8 milhões. É que não preciso me preocupar com o sinal desde que eu me lembre. Isso aqui é fluxo de saída. Então, compra de equipamento, sinal negativo. Receita de revenda, entrada de caixa, sinal positivo. Então, essas duas linhas aqui vão se traduzir no que a gente pode chamar de despesa de capital ou
fluxo de despesa de capital, fluxo de gasto de capital ou a sigla CAPEX. Despesas de capital. Despesa de capital. No ano zero, vamos ter, então, uma saída de caixa, 8 milhões, mas vamos ter uma entrada de caixa, uma revenda, pelo valor líquido de 700 mil. Então, em termos líquidos, o fluxo de despesa de capital no ano zero vai ser de menos 7 milhões e 300 mil, né? Todos esses valores vão estar zerados do ano 1 até o ano 9. Tá? Mas no ano 10, nós vamos ter aqui uma receita de revenda estimada em, após os 10 anos, 1 milhão. O valor líquido de mercado de 1 milhão. Então, as chamadas despesas de capital ou despesas líquidas de capital vão corresponder a uma saída de caixa de 7 milhões e 300 mil no ano zero e uma entrada de caixa de 1 milhão. Tá? Concluindo, o nosso fluxo de caixa do projeto, ou fluxo de caixa livre do projeto, o fluxo de caixa do projeto, no ano zero, o fluxo de caixa operacional incremental, 198 mil negativo, e a despesa de capital, 7 milhões e 300 mil negativo. 7 milhões e 300 mil. 198 mil. 7 milhões 498 mil final negativo. O fluxo de caixa de projeto do ano 1 até o ano 9 só vai ser o nosso PMT, o fluxo de caixa operacional, 865 mil. E no último ano, o fluxo de caixa do projeto vai ser o fluxo de caixa operacional, nosso PMT, mais este fluxo adicional, que é o nosso FV, 1 milhão. Então, 1 milhão 865 mil. Sendo uma série uniforme, eu poderia registrar até mesmo lá no gabarito o seguinte: sendo uma série uniforme, eu teria o N igual a 10, o PV menos 7 milhões 498 mil, o PMT 865 mil e o FV 1 milhão. Com esses valores financeiros no Excel, a gente obtém o valor exato da TIR, a gente pode calcular o VPR. Tá? Então, esse é o nosso primeiro exercício. Vejam aí quais são as eventuais dúvidas. Um minutinho para vocês olharem, pensarem, darem uma olhada de novo no enunciado. Lá no enunciado, eu peço para calcular o custo operacional incremental do projeto, o aumento de custo operacional, o incremento de custo operacional. Tá? Despesa operacional ou custo operacional, sinônimo para nós. Tá? Então, eu posso trocar aqui despesa operacional por custo operacional sem nenhum problema. Então, o termo despesa só vai ter uma particularidade, uma situação particular, na aquisição de ativos de longo prazo, imobilizado e intangível. O termo despesa de capital ele é muito popular, muito utilizado no setor de
finanças e economia de empresas, despesa de capital, que significa aquisição de ativos de longo prazo, imobilizado e intangível. Nos demais casos, despesa operacional, custo operacional para nós serão expressões sinônimas, tá? Então, quando eu pergunto, eu peço para calcular o custo operacional incremental, o incremento do custo operacional, vocês têm que observar. O custo operacional terá um aumento no ano 0, 300 mil, mas terá uma redução de 950 mil do ano 1 até o ano 10. A despesa de depreciação terá um aumento de 700 mil do ano 1 até o ano 10. Tá? O imposto de renda terá uma redução de 102 mil no ano 0. Terá um aumento de 85 mil do ano 1 até o ano 10. Okay? A minha recomendação, refaçam esse exercício, anotem todos os dados que aparecem no enunciado, anotem no caderno, anotem numa folha, todas essas informações, tá? Para depois construírem o fluxo de caixa do projeto ou o fluxo de caixa livre do projeto, tá? Prestem bem atenção sempre no seguinte, estamos aqui considerando os prós e contras decorrentes da realização do projeto. Então, são os aumentos e as diminuições, tá? As mudanças do fluxo de caixa da empresa. Ok? O exercício número 2, ele é muito parecido. Então, eu vou deixar o exercício número 2 para depois. Ok? Para um breve comentário, se necessário. Eu vou saltar logo para o exercício número 3, onde, diferentemente dos exercícios 1 e 2, os equipamentos serão substituídos, eles estão diretamente associados à produção. É como se a produção de determinado bem estivesse, vamos dizer assim, delimitada a capacidade de operação daqueles equipamentos. E a troca dos equipamentos aumentaria a produtividade. Tá? E aí estaríamos supondo que esse aumento de produtividade se traduziria também em aumento de volume de vendas. Ok? Então, eu vou aqui voltar a compartilhar a minha tela para pegar esse terceiro exercício. Exercício número 3. Substituição de injetores. Tá. Para quem ainda não sabe, injetoras correspondem a equipamentos muito utilizados em indústria do setor de plásticos e que permitem a produção de diversas peças, artefatos plásticos. Tá? Então, aqui a proposta vai ser a troca de injetoras que estão diretamente associados a uma linha de produção, linha de fabricação de peças plásticas. Tá? Então, neste exercício, diferentemente do anterior, a troca de equipamentos vai mudar os custos operacionais, mas também vai mudar a receita operacional da empresa. Tá? Então, vamos lá. Uma empresa fabricante de componentes plásticos analisando um projeto de substituição de equipamentos com horizonte de 15 anos. Então, aqui de propósito, eu mudei um pouquinho o horizonte. A maioria das vezes vamos estar trabalhando com valor de 10, mas aqui eu mudei um pouquinho o horizonte maior. Trata-se da troca no final do ano corrente de seu conjunto de injetoras obsoletas por um conjunto novo, com maior capacidade de produção e com menor custo de manutenção. Então aqui vamos ter dois benefícios. O aumento da capacidade de produção, que pode significar um aumento de vendas, e uma redução do custo de manutenção. Tá? A operação das injetoras em uso tem permitido alcançar uma receita operacional
de 13 milhões por ano. Tá? Então, especificamente, o faturamento gerado pelas operações dessas injetoras tem sido de 13 milhões por ano, com margem de contribuição de 60%. Então, aqui eu vou estar apresentando o conceito, uma medida de lucro, margem de contribuição ou lucro marginal de 60%. E custos fixos de 3 milhões e 500 mil. Sua depreciação anual é de 1 milhão. Então, depreciação dos equipamentos hoje em uso. A revenda das injetoras em uso permitiria gerar no ano corrente uma receita de 4 milhões já subtraídos de impostos. As novas injetoras seriam adquiridas pelo valor total de 36 milhões. E seriam depreciadas de acordo com a vida útil de 15 anos. Tá? Em alguns poucos exercícios, nós vamos ter um horizonte de projeto diferente da vida útil. Tá? A vida útil do equipamento é que vai definir a taxa de depreciação. 36 milhões dividido por 15 anos vai ser o valor da depreciação anual. Tá? Na maioria dos nossos exercícios, na grande maioria, a vida útil dos equipamentos vai se igualar, vai coincidir com o horizonte do projeto. Ao final, seu valor de mercado seria de 2 milhões, já subtraídos os impostos. Com os novos equipamentos, a receita operacional aumentaria em 50%, mantendo-se a margem de contribuição no percentual atual. Então, a margem de contribuição, que é de 60%, vai se manter. Tá? A margem de contribuição percentual vai se manter em 60%. Em função dos menores gastos com manutenção, os custos fixos da empresa diminuiriam em 1 milhão. Tá? Os custos fixos diminuiriam em 1 milhão. Beleza? Bom, o investimento de capital de giro, como vai ter um aumento de vendas, aumento de receita, inevitavelmente a empresa vai ter um aumento no seu capital de giro, estimado em 1 milhão e 500 mil. Tá? Bom, o aumento da receita operacional é de cálculo bem fácil aqui. A receita operacional vai aumentar em 50%. 50% da receita atual, 13 milhões. Então, o aumento da receita operacional vai ser de 6 milhões e 500 mil por ano. Tá. A despesa fixa vai aumentar, ou custo fixo ou despesa fixa vai aumentar em 1 milhão. A despesa de depreciação vai aumentar por quê? Os equipamentos novos teriam uma depreciação anual maior do que os equipamentos em uso, obviamente. Os equipamentos novos teriam uma depreciação anual de 36 milhões dividido por 15. Uma depreciação anual de 2 milhões e 400 mil. Os equipamentos em uso, eles ainda estão sendo depreciados em 1 milhão. Então, com a troca dessas injetoras, o aumento da despesa de depreciação da empresa vai ser de 1 milhão e 400. Tá? O que está faltando aqui eu comentar? O que é essa margem de contribuição? Tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, antes de listar aqui todas as nossas contas. Eu já adianto que a margem de contribuição é uma medida de lucro. E ela pode ser apresentada em valor percentual, 60%, mas também pode ser apresentada em valor monetário, cifrão. E é isso que eu vou estar fazendo aqui. Tá? Do ano 1 de operações até o ano 15, o que se espera é isso, que a receita operacional aumente em 6 milhões e 500 mil, que a despesa de depreciação aumente em 1 milhão e 400 mil, que o custo fixo diminua em 1 milhão
O que vai ocorrer com o custo variável? É que entra a margem de contribuição. Tá? Margem de contribuição é a medida de lucro depois que a gente subtrai todos os custos e despesas variáveis. Tudo que for operacional, despesa, custo, e que se comporte linearmente com a receita de vendas, com o volume de operações. Isso é a nossa margem de contribuição. Tá? Então, vou colocar aqui no quadro essas informações. As contas que eu vou precisar vão ser muito parecidas com essas. Só que agora eu vou incluir uma linha de custos variáveis, porque quando eu tenho esse valor da margem de contribuição, eu posso acompanhar o comportamento dos custos variáveis, tá? Em função do volume de vendas. Tá? Então, eu vou parar aqui de compartilhar. Tela. Tá? Eu tenho o seguinte, eu vou precisar de mais umas poucas linhas, o resto vai ser o mesmo. Tá? Mas, antes de colocar essas linhas, eu vou usar esse espaço aqui à direita para falar então sobre a tal da margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Para depois tratar da situação da margem de contribuição dentro desse projeto. Tá? Então, uma outra situação hipotética que não tem a ver com esse enunciado, com esse exercício, tá? Como exemplo. Vamos supor que uma determinada empresa tem uma receita operacional valor redondinho para facilitar as nossas contas. Uma receita operacional de 10 milhões por ano. Se essa empresa estiver com essa medida, margem de contribuição, que for de 60%, isso vai significar que 60% da receita operacional vai se manter como lucro, eu posso chamar de lucro marginal ou mais contribuição em valor cifrão. Isso considerando que eu estaria subtraindo só os custos variáveis. Então, qual é o significado disso? O significado disso é que eu vou ter uma medida de margem de contribuição ou lucro marginal em cifrão igual a 60% dos 10 milhões. Ou seja, 6 milhões. O que é essa margem de contribuição em cifrão? Vejam, margem de contribuição em percentual se transformando em margem de contribuição em cifrão, reais. O que é essa margem de contribuição em reais? A margem de contribuição corresponde à receita operacional, nossos 10 milhões, menos os custos e despesas variáveis. Quando eu tenho uma margem de contribuição de 60%, significa que os custos variáveis vão ser de 40%. 40% de 10 milhões. 4 milhões.
Então, passem a fazer uma associação entre margem de contribuição em percentual e o percentual de custos variáveis. Se a margem de contribuição for 60%, os custos variáveis vão ser de 40%. Se a margem de contribuição for de 70%, os custos variáveis vão ser de 30%. E assim por diante. Se da receita operacional eu subtrair só os custos variáveis, ou seja, ainda não subtrair os custos fixos. Enquanto eu não subtrair os custos fixos, eu vou ter uma medida de lucro parcial, que eu posso chamar de lucro marginal ou margem de contribuição. De contribuição. 6 milhões. Tá? Então, esse conceito de margem de contribuição que eu estou colocando aqui no enunciado dessa questão e que a gente vai colocar em prática. Quando eu calculo a margem de contribuição, a próxima etapa, se eu quiser continuar as contas, é subtrair os custos fixos ou despesas fixas. Tá? Neste nosso exemplo, receitas operacionais menos os custos variáveis vão se traduzir na margem de contribuição. O que vai estar faltando? Eu considerar o incremento dos custos fixos e o incremento da despesa de depreciação e amortização. Tá? Então, aqui no meu conjunto de contas, eu posso incluir receita operacional, custos variáveis, calculo a margem de contribuição, se eu quiser, depois subtrai os custos fixos incrementais da despesa de depreciação incremental. Tá? O importante é vocês perceberem que vocês podem trabalhar com mais linhas ou menos linhas do que eu vou fazer. Mas se a empresa vai ter um aumento da receita operacional de 6 milhões e 500 mil e a margem de contribuição vai continuar em 60%, é porque as suas despesas variáveis vão aumentar em 50%. Desculpe, em 6 milhões e 500 mil vezes 60%. Tá? Se a receita aumentar, as despesas variáveis vão aumentar proporcionalmente. Quem define essa proporção? A margem de contribuição. 60% é a medida de lucro marginal, 40% é a medida de despesas variáveis. Ok? Qualquer dúvida é só interromper. Sim? Tem algum macete para a gente saber a quantidade de linhas que vai ter nessa tabelinha? Não tem. Você vai ter determinado grau de liberdade, tá? Mas, por exemplo, se você fizer os exercícios de diferentes formas, você vai encontrar a melhor forma para você. Mas, conforme eu apresentei logo no começo da aula anterior, as linhas que ocupam mais espaço são aquelas onde eu vou calcular o fluxo de caixa operacional. O que vai ser o fluxo de caixa operacional no final das contas? É o incremento das receitas operacionais, isso é fluxo de caixa, menos o incremento das despesas operacionais, isso é fluxo de caixa, menos o incremento do imposto de renda. Tá? Agora, dependendo do problema, você vai ter que prestar muita atenção em os custos, se eles forem subdivididos em fixos e variáveis, talvez valha a pena ter uma linha para os custos fixos e outra linha para os custos variáveis para não cair em erro na hora de contabilizar o fluxo de caixa. Tá? Mas o enunciado vai dizer, né, no caso. Dizer o quê? Se ele quer Sim. o custo fixo, o custo variável, vai estar explícito no enunciado, né? Isso, ou como está vendo nessa questão, eu não estou falando em custo fixo nem custo variável, não estou falando em custo variável diretamente, mas estou falando em margem de contribuição. Tá? Entendi, obrigado. Então a gente vai colocar isso em prática. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o aumento da receita operacional. De acordo com o enunciado, a receita operacional, estando hoje em 13 milhões, vai aumentar em 50%. Então, o aumento da receita operacional vai ser de 6 milhões e 500 mil. Se a margem de contribuição vai se manter em 60%, eu vou colocar aqui uma linha do aumento dos custos variáveis para reforçar aí essa associação entre receita e custo variável. Então, eu vou colocar receita operacional
Vou colocar custo variável. Não vou me preocupar em colocar uma linha calculando a margem de contribuição em reais, em cifrão. Não vou precisar disso. Aí eu vou avançar logo para a contabilização dos custos fixos incrementais. Tá? Aí observe, quando eu colocar uma linha aqui de custos variáveis, a margem de contribuição for de 60%, os custos variáveis serão de 40%. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Vamos lá. Receita operacional, eu vou colocar aqui custos fixos e custos variáveis. Eu acho até que vou aproveitar aqui tudo isso que eu coloquei. Depreciação, lucro operacional líquido, mais depreciação. Veja o que eu posso fazer aqui. Vocês podem fazer. Se vocês se lembrarem que para o cálculo do fluxo de caixa operacional, a partir do lucro operacional líquido, que é uma das formas, eu vou readicionar a despesa de depreciação. Então, eu posso eliminar essa linha. É só lembrar que o fluxo de caixa operacional vai ser o lucro operacional líquido mais essa linha de despesa de depreciação. Aí eu tenho uma economia de uma linha, por exemplo. Tá? Como eu tenho aqui uma série uniforme, eu posso, então, da mesma forma como no exercício anterior, deixar uma coluna para o ano zero, uma coluna para o último ano, uma coluna lá no meio para todos os anos intermediários. Tá? Então, vou colocar aqui o incremento da receita operacional. O incremento dos custos variáveis, vou colocar custo variável, posso colocar no singular, sem nenhum problema. O incremento do custo fixo. Talvez eu precise de uma outra linha, uma outra expressão, se tiver uma despesa com montagem. Deixa eu ver aqui. Tem permitido alcançar, mas adquiridas, ao final do mercado de operacional. Os custos de empresa. Se a gente tivesse uma despesa com montagem e desmontagem, ela seria uma despesa fixa. Tá? Então, se o enunciado disser, ou se o desdobramento disser, considere que no ano corrente nós temos uma despesa com montagem, desmontagem, treinamento de X milhões. Essa despesa seria uma despesa fixa. Aí eu poderia estar aproveitando esse termo custo fixo, sem problema nenhum. Tá? Mas eu vou ter, então, a receita operacional, o custo variável, o custo fixo. Depois só vai ficar faltando a despesa de depreciação. Para chegarmos ao nosso lucro operacional. No lucro operacional, vamos contabilizar o imposto de renda a 34%. Subtraindo imposto de renda, chegaremos ao lucro operacional líquido. Tá? Então, tem aqui esse espaço, se eu quiser repetir aqui a linha de depreciação, senão eu posso lembrar. O lucro operacional líquido, eu vou readicionar a despesa de depreciação para chegar ao fluxo de caixa operacional. Então, uma coluna para o ano 1, desculpe, o ano 0. Uma coluna para o ano 1 até o ano 14, lembrando que esse aqui tem um horizonte maior, 15 anos. E uma coluna para o ano 15. Se eu quiser, até não preciso repetir aqui, posso colocar umas setinhas, o que quiser, eu não preciso repetir aqui os valores do fluxo de caixa operacional, porque o fluxo de caixa operacional vai ser o mesmo, do ano 1 até o ano 15. Essa coluna aqui, ela só é importante, porque aí eu vou me lembrar de que no ano 15 eu vou ter, além do fluxo de caixa operacional, ou a mudança do fluxo de caixa operacional, eu vou ter os fluxos associados à recuperação do capital giro, eventualmente,
e as despesas de capital. Então, do ano zero não tem impacto em nada na receita, o incremento da receita vai ocorrer a partir do ano. Então, voltando ao enunciado, tá? A empresa alcança hoje uma receita de operação de 13 milhões no uso dessas injetoras, 13 milhões por ano. E a receita operacional ela vai aumentar em 50%. 50% de 13 milhões, o incremento da receita operacional, 6 milhões e 500 mil. Como a margem de contribuição é de 60%, o custo variável vai ser de 40%. Então, vou estar lembrando aqui com uma cor diferenciada. Isso aqui, 40%. O custo variável, 40% do faturamento. Então, se o faturamento vai aumentar em 6 milhões e 500 mil, o custo variável vai aumentar em 2 milhões e 600 mil. 2 milhões e 600 mil. Custo variável. Tá. O que vai nos interessar, no final das contas, é chegar ao lucro operacional para o cálculo do imposto de renda e depois transformar o lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional. Então, eu poderia dizer o seguinte, que lá adiante, quando vocês tiverem exercitado bastante, vocês vão poder observar. Eu posso trocar essas duas linhas por uma única linha. Margem de contribuição. Tá? Eu poderia colocar uma única linha de margem de contribuição, onde o aumento da margem de contribuição vai ser o crescimento da receita, 6 milhões e 500 mil, vezes 60%. 6 milhões e 500 mil vezes 60%, dá 3 milhões e 900 mil, que é a diferença entre essas duas linhas aqui. 3 milhões e 900 mil. Tá? Eu não vou calcular uma linha aqui de margem de contribuição em cifrão, porque o que vai me interessar, na verdade, é chegar ao lucro operacional. Tá? E eu já tenho, então, receita, custo variável, está faltando eu contabilizar custo fixo e despesa de depreciação. O enunciado diz que essa troca vai trazer uma economia de custo fixo. O custo fixo vai diminuir em 1 milhão, em função dos menores gastos com manutenção. Se o custo fixo vai diminuir em 1 milhão, o incremento do custo fixo é menos 1 milhão. Então, não esqueçam do sinal. Não esqueçam do sinal. Ante a depreciação, o que eu posso dizer com relação aos custos operacionais? Eu vou ter um aumentando em 2 milhões e 600 mil e outro diminuindo em 1 milhão. Então, em termos líquidos, os custos operacionais vão estar aumentando em 1 milhão e 600 mil. Tá? Os custos operacionais vão estar aumentando em 1 milhão e 600 mil. Tá? Aí, então, por exemplo, se em determinada questão, num exercício ou num teste, pedir vocês informarem o incremento do custo operacional, vocês vão ter que lembrar, num exercício como esse, que o custo operacional está sendo subdividido em fixo e variável. Então, o custo operacional seria o somatório do custo variável com o custo fixo. Tá? Próxima, a despesa de depreciação. Os novos equipamentos serão depreciados por 15 anos e o valor de compra 36 milhões. Então, já tinha contabilizado, vou contabilizar aqui de novo. Compra dos equipamentos novos, 36 milhões. Dividido por 15 anos, 2 milhões e 400 mil, a depreciação de novos equipamentos. Os equipamentos em uso, eles ainda estão sendo depreciados em 1 milhão por ano. Depreciação anual em 1 milhão. Então, os novos, depreciação 2 milhões e 400. Os equipamentos em uso, depreciação anual ainda de 1 milhão. Então, o incremento
vai ser de 1.400.000. Deixa eu lembrar aqui se o enunciado fala alguma coisa sobre despesa com montagem e desmontagem. Mais contribuição, depreciação, receita, 36, 20, 15 dias. Paulo de Professor, mercado. Sim, pode repetir por que 1.400.000? os novos equipamentos vão ser depreciados anualmente em 2.400.000. 36 milhões dividido por 15 anos. Certo. Nesse exercício, o enunciado diz o horizonte do projeto 15 anos, a vida útil dos equipamentos 15 anos. Então, novos equipamentos vão ser depreciados em 2.400.000. E os equipamentos em uso têm uma depreciação anual ainda de 1 milhão. Tá? Então, 2.400.000 menos 1 milhão. Menos 1 Ah, milhão, que dá 1.400.000. beleza. Lucro operacional incremental. Receita menos custo variável, menos custo fixo, menos depreciação. Lembrando aqui, menos com menos dá mais, né? Então, 6.500.000, menos 2.600.000, mais 1 milhão, menos 1.400.000. Tá? Vou fazer aqui a conta de cabeça, mas vocês podem estar melhor do que eu em termos de conta de cabeça, né? 6.500.000, menos 2.600.000, mais 1 milhão, menos 1.400.000. 3.500.000, vou dar uma parada para vocês confirmarem ou não. O incremento do lucro operacional, 3.500.000. É, 2.600.000 menos 1.000.600.000. 1.600.000 mais 1.400.000, 3 milhões, né? 6.500.000 menos 3 milhões, 3.500.000. Então, acho que está certo. Então, Tá o certo. projeto promete aumentar o lucro operacional da empresa do ano 1 até o ano 15 em 3.500.000. Significa que o imposto de renda também vai aumentar. 3.500.000, ponto 34 vezes 1.190.000 vai ser o imposto de renda. O incremento. E aí, lembrando, se o imposto de renda é de 34%, é porque no cálculo do lucro operacional líquido, o que se torna lucro operacional líquido é 66% do lucro operacional. Então, por algum motivo, se alguém quiser ter uma economia de uma linha, pode ter lucro operacional e depois lucro operacional líquido. De que forma? O lucro operacional líquido sendo 66% do lucro operacional. Tá? Aí, então, a linha de imposto de renda vai ficar implícita, né? Não vai estar explicitada. Também, para quem quiser ter um pouco menos de linhas, então veja só, Renan, calculei o imposto de renda, que é fluxo de saída. Eu tenho a receita, que é fluxo de entrada. Eu tenho custo variável, que é fluxo de saída. Eu tenho custo fixo, que é fluxo de saída. Lucro não é fluxo de caixa. Depreciação não é fluxo de caixa. Então, eu poderia dizer que, para o cálculo do fluxo de caixa operacional, vocês poderiam utilizar pelo menos as seguintes linhas. Uma de receita operacional, uma de custo variável, uma de custo fixo e uma de imposto de renda. O fluxo de caixa operacional vai ser o aumento da receita, menos o aumento do custo variável, menos o aumento do custo fixo, menos o aumento do imposto de renda.
Essa é uma das formas. A outra é, eu estou colocando aqui no quadro, se eu calculei o lucro operacional, calculei o lucro operacional líquido, não, vou calcular agora o lucro operacional líquido, lucro operacional menos imposto de renda, que vai ser os 66% do lucro operacional. Então, 3.500.000 menos 1.190.000. 2.310.000. Vejam se esse valor de 2.310.000 não corresponde a 66% do lucro operacional. Né? 3.500.000, lucro operacional, vezes 66%, 2.310.000. Então, aqui não vou colocar a linha de depreciação e amortização. Eu vou apenas lembrar. Ao lucro operacional líquido, eu readiciono a despesa de depreciação para chegar ao fluxo de caixa operacional. Então, 2.310.000 mais o incremento da despesa de depreciação, 1.400.000. 2.310.000 mais 1.400.000. 3.710.000. Quando vocês estiverem estudando, vocês têm que perguntarem a vocês mesmos e procurarem as respostas, o porquê de cada uma dessas etapas. O porquê dessas contas. Por que que eu readiciono a despesa de depreciação? Então, vocês têm que se habilitar a explicar a vocês mesmos o porquê das contas. Então, aqui não é aceitar cegamente, só porque o professor disse. Se o professor estiver errado. Então, vocês têm que saber o porquê das coisas, os porquês das coisas. Né? Okay? Então, já temos a parte mais trabalhosa. Do ano 1 até o ano 15, a empresa vai ter um aumento do caixa em função das operações, um aumento a cada ano de 3.710.000. O resto é mais rápido, mais curto. O investimento de capital de giro, 1.500.000. Então, você tem aqui uma linha de capital de giro, sinal negativo no início, 1.500.000. No final, teoricamente, esse fluxo de caixa se transforma em fluxo de entrada. Fluxo de saída, fluxo de entrada. Aqui o capital de giro. A compra de equipamentos, 36 milhões. Ano zero, os equipamentos em uso, uma receita já descontada de impostos de 4 milhões. Ao final dos 15 anos de operação, os equipamentos seriam comprados por 36 milhões, poderiam ser revendidos por um valor de mercado estimado em, deve ser 2 milhões? Esse valor de mercado, 2 milhões. Isso. Ao final, o seu valor de mercado seria 2 milhões já subtraído de impostos. Então, a receita líquida de revenda, ao final, 2 milhões. Então, o fluxo que eu denomino aqui de despesas de capital ou despesas líquidas de capital, no ano zero seria uma entrada de 4 milhões, uma saída de 36 milhões. 4 milhões menos 36, menos 32 milhões. No ano 15, esse fluxo seria só de entrada, o fluxo de despesas líquidas de capital. Vou colocar aqui um sinal positivo para dar um destaque. Despesas líquidas de capital, menos 32 milhões no ano zero, 2 milhões mais 2 milhões no ano 15. Tá? Então, temos aqui que o fluxo de caixa do projeto vai ser, no ano zero, não tem nada de fluxo de caixa operacional incremental, tem o fluxo de capital de giro menos 1.500.000 e a despesa de capital menos 32 milhões. Então, o fluxo de caixa do projeto no ano zero, que seria o nosso PV,
é menos 33 milhões e 500, não é isso? Menos 33 milhões e 500. Do ano 1 até o ano 14, o fluxo de caixa do projeto vai ser um fluxo de caixa operacional. 3 milhões 710 mil. E no último ano vai ser o fluxo de caixa operacional, mais a recuperação do capital de giro, mais o fluxo de despesa líquida de capital, 2 milhões. 2 milhões mais 1 milhão e 500 mil, 3 milhões e 500 mil, mais 3 milhões e 710 mil, né? 3 milhões e 500 mil, mais 3 milhões e 710 mil. 7 milhões e 210 mil. 7 milhões e 210 mil. Então, esse é o nosso fluxo de caixa do projeto. Sendo uma série uniforme, ou antecipada, se quiséssemos calcular o valor exato da TIR, por exemplo, com a calculadora financeira, o PV seria esse fluxo a data zero. O FV é o fluxo a data 15, a última data, que não corresponde ao PMT. Então, o FV lá na data 15 seria a recuperação do capital de giro mais a receita líquida de revenda. Então, o FV seria de 3 milhões e 500 mil. O FV seria de 3 milhões e 500 mil. O PMT, 3 milhões e 710 mil. Tá? Então, a TR poderia sair facilmente numa financeira ou no Excel. PV menos 33 milhões e 500 mil. N igual a 15. PMT, 3 milhões e 710 mil. FV, 3 milhões e 500 mil. Um minutinho, 2 minutinhos para vocês se situarem, verificarem eventuais dúvidas, tá? Eu vou verificar como é que está a vizinhança aqui, volto em 1 minuto. Beleza? Aí vocês vão me dizer se tem alguma dúvida para esclarecer. Professor, Sim. qual seria o FV mesmo? Seria o 3 milhões e 710 mil mais 1 milhão e 500? Numa série uniforme postecipada, o que você sabe sobre? Vamos dizer assim, tem um fluxo de caixa que tem um N igual a 10, não é esse caso. Tá? O PV é menos 10 milhões. O que significa o PV menos 10 milhões num investimento com horizonte de 10 anos? O FV seria o CAPEX mais o OPEX, né? Mas imagine que seja matemática financeira. Um papel. Não precisa ser esses termos CAPEX ou OPEX. O que significa menos 10 milhões? É o fluxo de entrada, né? Do zero. Só que se é sinal negativo, fluxo saída. Isso. O que é um PMT? Imagina então que esse investimento tem um PMT de 2 milhões. O N igual a 10. O que significa? Seria o fluxo de caixa que ele faria cada ano, né?
até o ano 10. O ano 1, ano 2, ano 3, até chegou o ano 10, fluxo de caixa operacional, né? Fluxo de entrada, 2 milhões. A cada ano, do ano 1 até o ano 10, fluxo de caixa correspondendo a uma série uniforme. 2 milhões. Mas imagine que esse mesmo investimento tem um FV de 3 milhões. O que é que significa isso no ano 10? Seria o valor de entrada, né? O valor de revenda, né? Que vendeu, né? Dos equipamentos, E esquece de mais equipamento. Imagine que seja um papel. O importante é a entrada de caixa e saída de caixa. O que significa um FV de 3 milhões? seria uma entrada de caixa, né? De 3 milhões. 3 milhões. Mas se não tem uma entrada de caixa do PMT de 2 milhões? Sim, aí tem que somar, né? Isso. Então você está vendo que lá no ano 10, Aí você vai tá. ter a superposição. Ah, entendi. Então seria o capital de giro mais Superposição. a revenda de equipamentos. Se não for, se for Que tá. papel, se for título, tá? Mercado financeiro. Você tem lá na data final, você tem a superposição dos fluxos de entrada, um PMT e um FV. Aham. Então, como é que num determinado problema você pode distinguir o que é PMT e o que é FV? Você consegue, olhando nos anos anteriores, verificar o que é o PMT. 2 Sim, milhões. Então, no fluxo total, lá da data final, você pode verificar o excedente vai ser o FV. entendi. Entendeu? E o que é o excedente aqui? Se você olhar o fluxo de caixa operacional, o que vai ser o excedente? A recuperação do capital de giro e a receita líquida de revenda. Aham. Então, é por isso que esse é o FV. Entendi. Obrigado. Entendeu? Mais dúvidas? Tá? Aí a TIR deu 7,7%. 7,7%? Deixa eu Isso. ver se eu fiz aqui já a TR. Às vezes eu faço a TR só porque de propósito, em alguns exercícios, eu quero que o VPL é negativo e eu quero que o VPL em outros dê positivo. Nesse caso, a TMA é de 9 e a TR é 7,7. Isso. Então, isso significa que eu preparei esse exercício de modo a que o VPL tenha sido negativo. Tá ok, deixa eu ver aqui. Se eu cheguei aqui uma TR. 7,7%, exatamente. Com a calculadora financeira, sai redondinho. Né? Em E, termos de exercício, o que você vai tentar fazer depois, vocês vão tentar fazer depois, é com esse fluxo de caixa aqui, calcular TR por interpolação, né? isso. Vamos supor que, aproveitando, Renan, aquela sua dúvida inicial sobre chute. Aham. Tá? Então, eu sei que a TR é 7,7. Se você tivesse chutado primeiro uma taxa de desconto de 5%, é baixa em comparação à TR, a TR é aquela que zera o VPL. Então, se Sim, você tivesse dado um chute com 5%, você teria encontrado um VPL positivo. correto. Aí eu Aí teria você, que. aí imaginando, eu sempre digo, nos meus exercícios não vai ter nenhuma TR esdrúxula. Na grande maioria das vezes, a TR vai ser de 15% para menos. Na maioria das vezes, vai ser de 7% para menos. Então, uma boa dica seria para os meus exercícios, chutou 5% VPL positivo, chuta para 10%. O VPL negativo? Tomara Beleza, que sim. Se ainda der positivo, é porque você precisa de mais um chute. beleza. Tá? Então, nesse caso aí, você já estaria preparado. Mas quando você fizer a interpolação, você vai chutar por 5, vai ter um VPL positivo. Vai chutar com 10, vai ter um VPL negativo. Aí vai fazer a interpolação linear. Você vai encontrar um valor razoavelmente próximo de 7,7%. Beleza. E para montar a Ok? equação do VPL nesse caso, ficaria muito grande se fizesse por cada fluxo, né? Aí teria que colocar a equação com o PMT e o FVPA, né? Isso. Se você não tivesse à mão a tabela, se você não tivesse à mão a tabela de fatores, mas tivesse à mão a calculadora científica, você teria que lembrar que o FVPA seria 1 mais elevado a n menos 1. Aí essa fórmula eu poderia colocar no quadro, ou poderia colocar já impressa na folha de questão, se for um teste, tá?
Aham. dividido por I, 1 mais I elevado a N. Então, nesse exercício, o N seria 15. Só prestar atenção, porque normalmente a gente trabalha com 10, mas aqui o N seria 15. Ou, desculpe, 15. E o I seria o valor que você está chutando. Primeiro 5%, depois, provavelmente 10%. Eu entendi, professor. Ou seja, o VPL seria menos 33 milhões e 500 mil, que já é a data zero, mais o PMT vezes esse fator, mais o FV. Aí, cuidado, o FV é isso aqui, 3 milhões e 500 mil. Mais o FV dividido por 1 mais I elevado a 15. É isso. Entendi. Uma outra possibilidade também seria, aí tá. A matemática financeira nos mostra que muitas vezes temos diversas formas para chegar ao mesmo valor. Às vezes temos pelo menos duas formas. Vou apresentar uma segunda forma. Eu posso considerar 9 fluxos de 3 milhões e 710 mil. 9 não, 14, né? E esse seria o 15º. Eu posso jogar esse com esse, olhar só esse fluxo de caixa aqui, que não é FV, não é o FV, mas é o somatório de PMT com FV. É o fluxo de entrada do projeto no ano 15. O projeto vai ter um fluxo de caixa de entrada de 3 milhões e 710 mil do ano 1 até o ano 14. Então, eu poderia também considerar como alternativa. O VPL seria 33 milhões e 500 mil, sinal negativo, mais esse PMT vezes o FVPA, mas para N igual a 14, estou ignorando este, mas aí eu teria que jogar tudo isso para a data zero, mais 7 milhões 210 mil divididos por 1 mais I elevado a 15. Então vejo que eu tenho duas formas para calcular, para montar a equação do VPL. Não, duas e mais, né? Eu poderia pegar, se eu tivesse uma paciência de Jó e tempo sobrando, eu descontaria todos os fluxos, um de cada vez, mesmo considerando que é uma série uniforme bem longa, 15 fluxos de caixa, né? Tá? Então, enquanto vocês não têm, se não tiverem dúvidas sobre esse exercício, vou aqui mostrar, vou formalizar essas duas fórmulas que eu posso aplicar para o cálculo do VPL. Né? Que eu poderia ter o VPL sendo o PV menos 33 milhões e 500 mil. É série uniforme antecipada, então eu não tenho PMT na data zero, só tenho PV. Mas eu vou considerar a série uniforme com N igual a 15. Então, o PMT, 3 milhões 710 mil vezes o FVPA. Mas nesse caso, o FVPA seria para determinada taxa, ou é TMA ou é um chute, e para o N igual a 15. O N igual a 15 significa, já descontei os 15 fluxos de série uniforme. O que é que sobrou? O desconto do fluxo denominado de FV, que seria a recuperação do capital de giro mais a receita líquida de revenda, 3 milhões e 500 mil. Esse aqui eu teria que usar, ou ter uma outra tabela que vai ser muito menos divulgada, porque aqui o cálculo é simples, é pegar isso aqui e dividir. Ou mais I elevado a 15. Tá? Então, toda a série uniforme está sendo descontada aqui nesse FVPA. Ou o VPL menos 33 milhões e 500 mil. Agora só vou descontar 14 fluxos e o 15º fluxo de caixa operacional. Vou descontar tudo junto com recuperação do capital de giro e receita líquida de revenda. Então, a minha série uniforme aqui seria
de 3.710.000 vezes o FVPA, mas agora o FVPA seria para I, para N igual a 14. Aqui está diferente. Então, aqui eu não descontei o 15º fluxo da série uniforme. Eu vou descontar na última parcela. 7.210.000 dividido por mais I elevado a 15. Tá? Se eu tiver a TMA, eu vou obter o mesmo VPL para essas duas formas. Se eu estiver chutando para obter a TR, eu posso trabalhar com essa, como posso trabalhar com essa. Tá? Beleza? Então, é uma questão de escolha. Professor, Sim? uma dúvida. É por que o N foi para 14 na segunda parte? E o N foi para 14. Porque eu guardei o último PMT para juntar com esses dois. Eles ocorrem à mesma data, não ocorrem? Sim. Se eles ocorrem à mesma data, eu posso pegar esses três, que estão na data 15, e juntar tudo numa única fração. Aqui é o último fluxo caixa operacional, mais a recuperação do capital de giro, mais a receita líquida de revenda. Tudo na data 15. O que eu não posso é descontar duas vezes o mesmo fluxo. Se eu descontei o 15º da PMT aqui, é porque os 14 anteriores eu vou estar descontando como série uniforme, como PMT. Ah, entendi. Valeu. Tá? Isso só para mostrar que muitas vezes a gente tem duas ou três ou mais maneiras de chegar ao mesmo resultado. No caso, o mesmo VPL. Aí o senhor tem o gabarito do VPL, professor? E não me preocupei com isso. Eu me preocupo só, ao montar o exercício, é que não dê uma TR muito esdrúxula, uma TR negativa. Uma TR de 0 a 5 não tem problema nenhum, mas que não dê uma TR de 30, 40, 50%. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou monitorando os valores de receita, de despesa, e eu preparo uma célulazinha para calcular a TR e comparar com a TMA. Então, normalmente, o que eu quero? Eu quero que a TR em determinado exercício seja menor do que a TMA. Então, ali eu quero que o VPL é negativo. No outro, eu quero que a TR seja ligeiramente maior do que a TMA, porque eu quero, então, com aquela questão de um VPL positivo. Tá? Então, normalmente, eu faço isso e não me preocupo em calcular o VPL, até porque vocês já estão fazendo exercício de cálculo da TR do VPL, né? Já desde o começo do período. Tá? Então, tanto que o gabarito não vai ter informação sobre TR nem sobre VPL. Tá? Beleza? Aí como a TMA é maior do que a TIR, né? Que é 7,7% e a TMA 9%, então o VPL vai dar negativo, né? O VPL vai estar negativo. O projeto não vai ser economicamente viável. Né? Eu na E essa financeira questão, não é isso? Essa questão deu 7,7, não é isso? Exatamente. Isso, então aí, o VPL vai dar negativo. aí deu menos 30.866.037 o VPL. Com relação a TR está ok, não fiz as contas com relação ao VPL. Beleza. Mas você já tem aí uma informação correta. Pelas minhas contas, a TR daria 7,7% mesmo. Show. Beleza? Alguém tem uma dúvida aqui no chat, né? Qual a margem de erro da TR? Veja o seguinte, o que eu já verifiquei, que eu comentei logo nas primeiras aulas. Se vocês derem dois chutes de I que estejam a uma distância de 5%, a TR calculada por aproximação vai estar ótima. Então, o que eu vou estar verificando aí? Quando vocês fizerem a conta de TIR por interpolação, eu vou verificar se vocês deram chutes próximos e quais valores vocês calcularam. Para o chute de ter a taxa baixa, qual foi o VPL? Para a taxa alta, qual foi o VPL? Tá tudo certinho? E aí depois, com esses dois VPLs, VPL negativo e VPL positivo, vocês utilizaram a matemática de forma correta? Ou seja, não erraram
em coisa que não podem mais errar, que é razões e proporções, né? Fazendo isso, a questão vai estar certa, mesmo que a diferença entre a TIR exata e a TIR aproximada seja de 0,5%, 0,4%. Tá? O que eu vou estar verificando numa questão como essa é o chute para VP negativo está ok, o chute para VPL positivo está ok, o valor calculado por interpolação que vocês deveriam obter estaria ok? Porque quando eu fizer o meu gabarito, de repente se eu fizer um gabarito, eu vou chutar duas taxas que não vão ser exatamente as mesmas taxas que vocês vão estar chutando. Um aluno chutou 4% e depois 9%, o outro aluno chutou 3% e depois deu 8%. Pode ser. O outro chutou 9% e depois deu 14%, sendo que a TIR estaria entre 9% e 14%. Então, vocês vão poder chutar taxas diferentes. Tá? Só estou antecipando que, quando eu monto meus exercícios, eu jogo valores de forma que a TIR não dê mais do que 20%. Raramente dá mais do que 15%. Tá? E vai dar positivo. Pode dar menos do que 5%. Pode dar próximo de zero, uma TIR bem baixa. Mas os valores mais esperados estariam entre 0% e 12%, alguma coisa assim. Mais dúvidas? Bom, não havendo mais dúvidas, só vou ler rapidamente o enunciado do segundo exercício, que eu deixei para o final. Eu disse que ele é praticamente idêntico ao primeiro. Então, vou aqui só dar uma lida no enunciado, para conferir isso mesmo. Se houver alguma novidade, eu vou expor essa novidade. Substituição de equipamentos químicos. Uma empresa do setor de química fina está avaliando um projeto de substituição de equipamentos com horizonte de 10 anos. Caso aprovado, serão adquiridos ao final do ano corrente novos equipamentos por 4 milhões. E, simultaneamente, serão revendidos equipamentos usados por 1.500.000. Isso. Já subtraídos impostos. Ao final dos 10 anos, o valor líquido de revenda dos novos equipamentos deverá ser de 1/10 do valor de compra. Tá? Então, 1/10 aí do valor de 4 milhões. A montagem e desmontagem de equipamentos resultará em despesas de 500.000 ao final do ano corrente. Então, observem aí que eu procuro deixar o mais claro possível. Essa montagem e desmontagem também vai ocorrer ao final do ano corrente. Mas se eu não dissesse isso, vocês poderiam imaginar. Vamos montar e desmontar equipamentos quando tivermos simultaneamente equipamentos hoje em uso para serem desmontados e chegando os equipamentos novos para serem montados. Né? Tinha que ser no ano corrente. Quanto à depreciação, os novos equipamentos serão depreciados linearmente por 10 anos. Por sua vez, usados são depreciados anualmente em 150.000. O projeto não impactará na receita operacional da empresa nem no capital de giro. Entretanto, a despesa anual com manutenção cairá em 450.000 a partir do próximo ano. Tá? Então, olhando do ano 1 até o ano 10, a gente pode fazer uma continha rápida. Os novos equipamentos vão ser depreciados em 4 milhões dividido por 10, 400.000. Os equipamentos hoje em uso são depreciados em 150.000. Então, o aumento da depreciação vai ser de 250.000. Então, eu vou ter uma despesa que vai aumentar em 250.000. Tá? Mas eu vou ter uma economia de outra despesa de 450.000. Então, se uma despesa vai diminuir em 450.000 e a outra vai aumentar em 250.000, é porque, em termos líquidos, o lucro operacional vai aumentar. Né? A empresa vai ter um aumento do lucro operacional de 200.000. Né? Então, eu estou estimando que o lucro operacional incremental deverá ser de 200.000. Mas não acreditem em mim. Façam exercício, coloquem no papel, tá? Mas vejam que é um exercício praticamente idêntico ao primeiro exercício que vimos hoje. Só mudam os valores